Olá! O Assembleia Debate de hoje vai tratar de um tema importante para a família, a alienação parental. Essa síndrome é recente e afeta milhares de brasileiros. A alienação parental geralmente acontece logo após uma separação dolorida, quando o filho passa a desprezar o pai ou a mãe por influência de um dos dois. Ou melhor, daquele que sente rejeitado e não aceita a separação de forma alguma. E por isso busca um culpado e inicia os ataques por intermédio do filho ao antigo parceiro. Estatísticas apontam que 80% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. Estima-se que mais de 20 milhões de crianças sofram este tipo de violência. Mas, como são muitas as implicações dessa atitude, o programa reuniu especialistas de várias áreas para esclarecer e oferecer soluções para as famílias que atravessam alguma dificuldade de relacionamento. Aqui em nossos estúdios, Eduardo de Oliveira Leite, pós-doutor pela Universidade de Lyon, na França, e autor do livro Alienação Parental, do mito à realidade. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Também aqui com a gente, Kátia Boulos. Ela é advogada especialista em direito de família e presidente da Comissão Mulher Advogada da OAB de São Paulo. Muito obrigada também pela sua presença, Kátia. E a gente também tem a Regina Beatriz Tavares da Silva, que é doutora em Direito pela USP e presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Também seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Mas, antes de iniciar o nosso debate, vamos entender o que é a síndrome da alienação parental e como que a gente pode diminuir esses casos. A reportagem é de Jeremias Gomes. Bastante comum, já é reconhecido desde a década de 80, já há estudos nesse sentido, e a lei veio para positivar, né, e para poder impedir que essas coisas continuem acontecendo. Mas ainda não há muita aplicação da lei, no meu entendimento. É mais comum do que a gente imagina. Um genitor desqualificar o outro. Certamente. A gente vê isso bastante na nossa profissão, né? A gente lida com isso quase que, quem trabalha na área de família, lida com isso quase que na maioria dos casos de divórcio litigioso, de separações litigiosas, sempre eles acabam colocando as crianças como moeda de troca. A lei que trata do assunto, 12.318, é recente, de 2010. Define a alienação parental como a interferência na formação psicológica da criança para que ela repudie o genitor ou cause prejuízo ao vínculo. A ação pode ser praticada por um dos genitores e também por avós ou aqueles que detenham a guarda da criança ou adolescente. A estudante Fernanda Drucker sofreu isso na pele, ou melhor, no coração. Meus pais são divorciados desde pequena, então acho que eu sei bem, só não sabia dar nome a isso. Você foi vítima dessa alienação em algum grau? Acredito que de certa forma sim, mas acredito que é imprescindível o acompanhamento psicológico, a pessoa procurar se ajudar, porque realmente te coloca numa situação vulnerável. Fernanda diz que hoje consegue ter uma boa relação com os pais, mas precisou de terapia para superar esta fase. A conciliadora e mediadora familiar Ruth Junginger atua na fase que antecede um possível processo judicial na separação. Ela diz que orientar o casal às vezes ajuda. O genitor que tem a criança faz uma campanha na cabeça da criança, no ambiente, de que o outro genitor não vale nada, que o outro genitor não presta, que o outro genitor não tem boas qualidades ou que o outro genitor tem muitos defeitos. Então a criança, com o pouco contato com o pai e recebendo aquelas informações do outro genitor, cria a imagem de que aquela pessoa não é uma pessoa boa. É uma pessoa desqualificada e ela não tem o juízo, ela não tem a maturidade, a formação para perceber que a mãe está manipulando os seus pensamentos. Nessas audiências nós vamos conversando, tentando alertar ao alienador, aquele que está promovendo a alienação parental, a tragédia que está construindo no filho. E damos um tempo para essa pessoa pensar, refletir e tentar fazer algumas mudanças. Uma alteração legal na guarda compartilhada pode ter reflexo na alienação parental. É que, de exceção, o compartilhamento da criança ou do adolescente pode virar regra.
A Lei 13.058 de 2014 prevê que, se não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, os dois terão a guarda, na qual o tempo com a criança deve ser dividido de forma equilibrada. O espírito da lei é facilitar a convivência. Se realmente os pais que estão com a guarda compartilhada conseguirem dividir equilibradamente o tempo, é bastante possível que a redução da alienação parental aconteça, porque a criança ela vai ter tantas horas por dia, tantas horas por dia com a mãe, tantas horas por dia com o pai. Então fica mais difícil de um sozinho criar aquela monstruosidade na cabeça da criança de que o outro pai não presta, não é um bom genitor, coisa assim. Mas se a guarda compartilhada for só no papel e os dois não atuarem como participantes na vida da criança, na prática poderá continuar do mesmo jeito que está. A advogada Rosimeire Solidade explica como é o levantamento de informações e de provas na alienação parental no processo judicial. O juiz ele se move de acordo com as provas do processo. Uma parte ou outra alegando alienação parental, vai ser feito um laudo psicossocial. E nesse laudo pode-se caracterizar a alienação. Mas a parte também que alegar em seu favor a alienação pode produzir as provas necessárias. Por exemplo? Por exemplo, bilhetes, o fato de não deixar as visitas se prosseguirem, não entregar a criança, evitar esse tipo, sumir com a criança. Se for caracterizada a alienação parental, o juiz pode, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, aplicar diversas sanções, que vão desde a ampliação da convivência familiar em favor do cônjuge prejudicado até a suspensão da autoridade parental. De acordo com a Associação de Pais e Mães Separados, cerca de 80% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. São cerca de 20 milhões de crianças. Embora nem todo divórcio seja de casais com filhos, o fato é que as separações têm aumentado. Em 2013, segundo o IBGE, foram 324.900, 4,9% superior a 2012. Verônica Mota lembra um fato desencadeador da alienação parental, quando os pais, ou seja, os homens, conquistaram o direito de ter a guarda das crianças, antes restrito às mães. O pior é que ela muitas vezes é sutil, ninguém percebe que está havendo alienação parental. É uma afastadinha aqui, é uma desculpa de doença para não entregar a criança ali. É um atraso na entrega, daí viaja e diz que não deu para entregar para o outro. Não existe não ter pai e mãe. Mesmo que eles não existam fisicamente, na nossa mente, pai e mãe sempre serão figuras importantes. Até aquele pai que você não quer ter, ou não gostaria que fosse o seu, a mãe que você não gostaria que fosse a sua, eles são um eixo de referência na sua vida. Por exemplo, do que você quer e do que você não quer na vida. Olha só, e durante o nosso programa nós vamos ilustrar o debate com essa animação que você acompanha em nosso cenário. É a Alienação Parental e o Amor ao Avesso. Ela foi produzida em 2013 por alunos da Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Neuropsiquiatria. Vamos ao debate. A gente teve aí uma explanação muito boa nessa reportagem do Jeremias Gomes sobre o que é a alienação parental. Esse nome assusta um pouco e eu acho, não sei se comunica a todo mundo que está em casa o que é a alienação parental. De qualquer forma, é um assunto extremamente triste, não é, Eduardo? Bem, bom dia aos telespectadores e bom dia a Silvia e aos meus colegas. Muito bem-vindo. Eu gostaria de fazer uma afirmação inicial que me parece fundamental. Se fala sempre que este é um fenômeno recente. Não, ele é visível recentemente, mas a alienação parental sempre ocorreu, com maior ou menor intensidade. Acontece que com o advento do Código Civil de 2002, o legislador, nos artigos 1583 e 1584, reafirmou a ideia de guarda compartilhada, de compartilhamento na divisão das responsabilidades dos pais para com os filhos
que até esta data era apanágio ou privilégio da mãe. Sim. A mãe exercia a guarda de forma unilateral. E enquanto esse exercício era unilateral, é evidente que os pais se retraíam, se recolhiam e não exigiam no judiciário, não faziam valer no judiciário o seu direito. Com o advento do Código Civil e disposição expressa sobre a possibilidade do compartilhamento, depois reafirmado na legislação de 2008, é óbvio que os pais assumiram uma postura mais visível, mais veemente, e vieram ao judiciário exercer o seu direito de paternidade, independentemente da ruptura da sociedade conjugal, quer oriunda da separação, quer do divórcio. O que aconteceu depois de 2002, e especialmente depois de 2008, é que os pais, apesar da ruptura da conjugalidade, do vínculo entre marido e mulher, não mais abrem mão da parentalidade. Acho que aqui há um divisor de água super importante a partir do advento do Código Civil de 2002 e dessa lei de 2008, depois retomada por essa lei mais recente de 2014. A noção da guarda compartilhada que nós temos que invocar aqui é esta, de evitar que a ruptura da conjugalidade interfira na parentalidade. E dá para fazer? Mas isso é plenamente possível, porque mesmo que o divórcio seja tumultuado, e na maioria das vezes o divórcio é tumultuado, os pais continuam sendo pais dos filhos até a morte. A relação paterno-materno-filial é uma relação eterna. Ela não tem rompimento. E é isso que a lei da guarda compartilhada trouxe ao mundo jurídico brasileiro de uma forma que até 2002 nós não conhecíamos. Inclusive, há levantamento, embora os nossos levantamentos estatísticos no Brasil, infelizmente, não sejam muito confiáveis, ou às vezes não sejam bem feitos, não há dúvida nenhuma que ainda hoje no Brasil, nas rupturas, 95% dos casos de rupturas, esses foram os últimos dados do IBGE, a guarda é atribuída ainda à mãe. Logo, enquanto houver essa cultura brasileira de deixar os filhos com a mãe, é óbvio que o risco de alienação parental existe. Na medida em que os pais... Por parte de quem? Por parte da mãe. Da mãe. Por parte da mãe. Embora diversos autores tenham afirmado que não se pode dizer que a alienação parental é sempre praticada pela mãe, existe um dado estatístico que é incontroverso. Na medida em que as mães assumem a responsabilidade na ruptura da sociedade conjugal pelos filhos, o risco de alienação parental ele cresce na mesma proporção. Já em países em que a guarda compartilhada é a regra e não a exceção, o risco de alienação parental tende a diminuir. Olha só, bom, para quem está em casa aí, o que a gente está discutindo aqui é a tal da alienação parental. Basicamente a gente usa o filho como moeda para atingir o nosso cônjuge, ou marido, ou esposa. É falar, seu pai não presta, sua mãe é ruim, você puxou sua mãe, você puxou seu pai aí na preguiça, essas coisas que a gente acha natural fazer, não é nada natural. E faz um mal danado para as crianças. Eu vou passar um pouquinho aqui para a Kátia. Kátia, a gente tem a Lei 12.318 de 2010. Ela traz um exemplo de condutas que caracterizam a tal da alienação parental. A gente consegue colocar, assim, fazer um checklist, quais seriam essas condutas? Bom dia a todos, Seja bom dia Silvia, bom dia aos colegas e aos telespectadores, e dizer que, mais uma vez, me sinto feliz de estar aqui. É um programa de enorme importância para todos nós. Muito obrigada. Dizer que, de fato, esses atos de alienação que se praticam, a lei traz de forma exemplificativa, porque eles são inúmeros e a cada momento nós podemos identificar outros. Então, como foi bem dito aqui na matéria, exemplo é afastar o filho de forma propositada. E falando já o que o professor Eduardo disse agora, por exemplo, quando é a mãe que se vê na obrigação de cuidar dos filhos, eu vou dar um exemplo, e ela depende, os filhos dependem da pensão paterna.
para a sua própria subsistência, o que muitas vezes ocorre é que, não sendo paga a pensão, ou seja, não tendo como arcar com esses compromissos, o que a mãe faz? Não deixa que o pai veja a criança. Isso é uma forma de punir. Vamos dizer, bom, não paga a pensão, então também não vai ver o filho. O que é absolutamente inadmissível, porque, sem dúvida alguma, que a subsistência é primordial. Mas não podemos esquecer a relevância a importância da presença do pai na vida desse filho. Essa figura paterna. A figura paterna, sim. E eu entendo assim, esse tipo de afastamento pode ser, por exemplo, há um caso interessante no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que a mãe e o pai concordaram com a guarda compartilhada, perfeito. Tudo lindo. E a visitação seria às quartas-feiras, a visitação não, o dia liberado seria às quartas-feiras. E finais de semana ao pai. Só que toda quarta-feira a mãe tinha uma desculpa. O filho hoje está na aula de educação física. Na quarta-feira seguinte, a aula de inglês. Então, é um acórdão, é uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determina que essa criança não poderá, às quartas-feiras, no dia que foi acordado para se avistar com o pai, não poderá estar em nenhum tipo de atividade extra. Isso é alienação? Sem dúvida, porque é uma forma dele. Fez o acordo, mas, na prática, impedia que ocorresse que o filho se avistasse com o pai. Isso, e aí foi impedida de praticar esse tipo de ato. Então, a desqualificação da figura do outro, como bem também observou o professor Eduardo, ainda a mãe, na maior parte das vezes, é a guardiã, e acaba que a família materna, porque não é só a mãe, também os avós, os tios, todo esse círculo familiar acaba sendo, de alguma forma, envolvido, e mais, a lei diz que não só pais, mas também os avós, a própria lei, né, diz que os avós ou qualquer pessoa que detenha a criança sob sua guarda ou vigilância poderá praticar alienação parental. Aliás, era até pergunta que eu ia jogar para você, para a doutora Regina. Só os pais podem praticar a alienação? É comum isso? Ou estou falando de outros personagens também dentro da família? Esta lei, Silvia, que é uma lei de 2010, é muito bem feita. A dificuldade está na sua aplicação. Ela é tão bem feita que dá uma abertura ao juiz para avaliar se é o pai que está sendo alienado, se é a mãe que está sendo alienada, quem é que está praticando alienação, se são os avós, se é a nova mulher do pai, se é o novo marido da mãe, que também não é incomum, né? Enfim, todos que possam participar deste processo nefasto, que vai levar uma marca, que vai produzir uma marca neste filho para o resto da vida. E quando a síndrome da alienação parental se instala, ela é irrecuperável, salvo quando se tornar adulto este ser humano que foi alienado. Exatamente. Após a instalação da síndrome, torna-se irrecuperável na maior parte dos casos. E é aí que eu digo da aplicação da lei. Esta lei é muito bem feita também ao estabelecer que, havendo indício não é prova, indício é aparência de alienação parental, o juiz no processo deve determinar as medidas que punem o alienador, exatamente para evitar a implementação do processo de alienação parental. E é este o grande problema, sempre levantado pelo doutor Eduardo, que é nosso vice-presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, que tem um trabalho belíssimo, inclusive, de livro. Fazem parte, exatamente, na associação, que lutamos muito em combate à alienação parental, e o professor Eduardo tem um livro de alienação parental, em que tudo isso é muito bem explicado, recentemente lançado, e o que vemos é exatamente todos nós da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Não existe uma aplicação da lei rápida, porque esperar um laudo psicossocial para que ele venha a ser efetivamente realizado, pelo menos 1 ano, se não mais tempo do que isto é o que demora, porque é um trabalho grande, é um trabalho em que um perito não vai se comprometer em dar um parecer rapidamente, mas indícios de alienação parental já devem aplicar sanção como a pena de multa. Não é crime. Não é crime, é um ilícito civil.
Alienação parental é um ato ilícito na órbita do direito civil e a sua prática, logo no início, pode levar à aplicação de uma multa. Aplicada a multa, o alienador vai pensar, recuar. Porque só assim adulto aprende, né? Exatamente, quando dói no bolso. Eu falar, acho que eu estou fazendo coisa errada mesmo. Claro. E não esperar que o processo de alienação parental se implemente, se implante. E se agrave, né? É necessário o combate, e o combate, claro, também por quem está sendo alienado pelo genitor, pelo pai ou pela mãe que estejam sendo alienados, de promoverem a medida certa, a medida cabível, que é uma declaração judicial de alienação parental e uma tutela antecipada da medida sancionatória. Bom, esse assunto tá ótimo. Eu tô adorando que tá começando a esquentar aqui o estúdio com os itens aqui que a gente está colocando, mas eu vou precisar fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Esse assunto continua, hein? Estamos discutindo a alienação parental. Até daqui a pouquinho. O assunto aqui está fervendo no intervalo, inclusive, do programa. Nós estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje discute a alienação parental. No bloco anterior, o senhor estava coçando a boca para falar, né, doutor Eduardo? É que a doutora Regina levantou uma questão super importante, tangenciou duas questões super importantes. Primeiro, a demora na prestação jurisdicional. A demora é um fator que favorece enormemente a alienação parental. E, de outro lado, eu endosso integralmente a afirmação da doutora Regina, no sentido que a Lei 12.318 de 2010 é um excelente documento legislativo que tem potencialidade para não só diminuir, como para nulificar a alienação parental. Olha só. Agora, se isto efetivamente ocorre, é uma outra questão. Eu gostaria de chamar a atenção, porque as pessoas têm que conhecer, quanto mais esse programa tem um valor extraordinário, na medida em que ele leva a divulgação, não só aos operadores do direito, mas a todas as pessoas, e todos nós estamos irremediavelmente envolvidos num grupo familiar. Sim. E temos que conhecer o que acontece. Se a gente não passa, tem alguém do lado passando por isso, e agora eu tenho nome para isso, né? A lei, no artigo 6º, ela diz com toda a clareza que caracterizados atos típicos de alienação parental ou conduta que implique em afastamento do genitor de um dos filhos, o juiz poderá. E aí arrola uma série de 6 incisos. O primeiro inciso diz com toda a clareza que o juiz poderá declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Logo, se eu entro com uma petição sobre alienação parental, por exemplo, numa ação de regulamentação de guarda, ou mudança de guarda, ou até determinação de visita. E nesta petição, eu já informo o juiz que a mãe ou o pai estão tendo condutas tendentes ao afastamento dos filhos com os seus genitores. Isso já é suficiente, na dicção claríssima da nossa lei, para que o juiz advirta a parte que está agindo assim. Eu lhe confesso que todos os pedidos que eu fiz de advertência, até hoje, nenhum foi deferido. Os juízes sistematicamente mandam o processo para o setor de assistência social ou de psicólogos para apresentarem um laudo. Ora, é óbvio que se o advogado fez uma petição bem feita e embasada em fatos concretos, em provas inequívocas, o juiz tem elementos, ele ainda não está advertindo, ele ainda não está julgando e decidindo nada. Ele está avisando o cônjuge infrator que, se ele continuar com essa conduta, ele corre o risco de... E aí vem a sequência. 2, mudança de guarda. A lei diz, no inciso 2, ampliar o regime da convivência familiar em favor do genitor alienado. E, em terceiro lugar,
a aplicação da multa. A multa já é uma medida bem mais grave. Sim. Quer dizer, se há advertido o alienador... Porque na alienação parental nós temos 3 atores. Nós temos o alienador, que é a pessoa que age com dolo no sentido da destruição da relação paterno-materno-filial. Nós temos o alienado genitor e o alienado a maior vítima, que é a criança. Porque a criança não sabe o que está acontecendo e ela é joguete do interesse egoístico dos adultos. Por isso o legislador, sabiamente, no inciso 3º, ele previu estipular multa ao alienador. E só depois, em 4º lugar, é que a lei diz determinar intervenção psicológica monitorada. Por que que nas varas de família, quando se entra com uma ação dessa natureza, que é gravíssima, porque implica numa tragédia, eu gosto de usar essa palavra... Vocês estão chegando no ponto Eu que gosto eu de quero. usar essa palavra, porque as pessoas, quando se fala em tragédia, consideram isso excessivo. Não é. Não é A brincadeira. manipulação de um genitor, a interferência psicológica de um genitor, no sentido de alterar a conduta do filho, a ponto dele repudiar o outro genitor, isto é uma tragédia familiar e é uma conduta cruel. Ela é uma conduta cruel porque a criança está sendo vítima de uma coisa que ela não tem, de uma situação que ela não tem consciência de avaliar. Ela só sabe que ela ama o pai e ela ama a mãe, gente. Como Desculpa, disse a minha mãe tá doutora errada, meu pai Regina, tá errado. da forma como são feitas as decisões preliminares nesses processos, manda para a assistência psicológica. O artigo 5º da Lei 12.318 diz que os laudos dos psicólogos, que eles têm um prazo de até 90 dias para apresentar o laudo. Eu vou cortar o senhor só para perguntar. Até 90 dias uma criança pode morrer, gente. Desculpa, pode. Não, mas é que esse prazo não é seguido. Pasme, Ele pode ser além dos também. 90 dias, os psicólogos ainda podem entrar com um pedido de prorrogação. Que normalmente fazem. Eu já tive casos, 2 ações terríveis, muito sérias, de alienação parental, para que a senhora tenha uma ideia que uma durou 7 anos, em que o pai teve a visita simplesmente suspensa e não viu a filha durante 2 anos. E durante esses 2 anos ocorreram prorrogações sistemáticas do laudo da psicóloga. Nós recorremos com agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça respondeu que era para aguardarmos a decisão de 1º grau. Gente, eu vou botar esse juiz de castigo, vou botar Quando essa de castigo, porque não dá. Contato com o pai, é óbvio que ela encarou este pai como um ogro, como uma pessoa perigosa. Claro. Porque toda a lavagem cerebral feita pela mãe, a implantação isso se chama em alienação parental, implantação de falsas memórias, né? A ponto da criança, quando entrou na sala dos psicólogos, enquanto estava com a mãe, nós conseguimos filmar isto, enquanto ela estava com a mãe, ela olhou o pai com horror e disse, não toque em mim, não toque em mim, e gritou. Aí as psicólogas disseram, a senhora se retire, porque agora nós vamos acompanhar essa visitação. No momento em que o pai saiu da sala, a criança mudou de conduta 180 graus. E em 15 minutos ela já estava pendurada no pescoço do pai, brincando e dizendo, eu te amo, eu gosto de ti. A mãe chegou no final da entrevista com as psicólogas, a menina voltou a repudiar imediatamente o pai. Ou seja, essa criança foi vítima de uma implantação de falsa memória e é notório, é patente, é inquestionável que ela está sendo manipulada, que é o que diz o artigo 2º da lei, né, que é a manipulação do genitor na desqualificação do outro genitor. Gente, vocês que estão em casa, pai, mãe, ouve o que a gente está falando aqui. Que feio, muito feio fazer isso, né? O dano que a gente pode causar num filho que a gente fala que ama é irreversível. E eu estou falando de que tipos de danos, doutora Cátia, que eu posso
levar a criança a ser drogada no futuro, a ser um depressivo, homicídio? Os estudos levam, as pesquisas já levam, temos estatísticas nesse sentido, de que a tendência é maior ao suicídio, que se enveredam pelo mundo das drogas, porque não conseguem conviver com essa situação, porque, afinal de contas, acabam sendo as vítimas maiores dessa situação e não têm nem maturidade suficiente para enfrentar esse tipo de problema. Enquanto a senhora está falando, a gente tem a ilustração passando aqui no nosso telão, que é exatamente isso daqui, olha. É um pai e uma mãe, ó, brigando na frente das crianças, apontando para a mãe, e aí toda a frustração depois, olha lá, vai na justiça, e depois toda a frustração é jogada em cima das crianças e tô nem aí, né? E tem uma situação mais grave, que eu acho que é importante dizer, que tão logo a lei entrou em vigor, houve, logicamente, um grande número de ações em que havia falsa acusação de abuso sexual. Isto é muito importante dizer, porque a criança, num determinado momento, que ela vai acreditando, ela vai sendo manipulada, ela vai sendo a engenharia que se faz em cima da cabeça dessa criança, ela começa a acreditar que de fato ela foi vítima de abuso. E aí, lá na frente, depois de 3, 4 anos, é que se chega à conclusão que nada disso aconteceu, não há como você reverter essa situação, o estrago é irreversível, como a professora Regina falou aqui, não tem como você reverter esse tipo de dano, e aí aqueles laços nunca mais se reconstroem, até porque aquele genitor que foi falsamente acusado de abuso sexual, depois de 4 anos, como que ele vai recuperar esse convívio? Como ele vai fazer, em que a criança vai acreditar? Aconteceu ou não aconteceu? Porque ela começou a acreditar que acontecia. E depois vem uma decisão judicial e diz, não, isso não aconteceu. Quer dizer, como é que a criança fica completamente insegura e ela acaba, no final, podendo rejeitar até os dois. A mãe que acabou, nesse caso, manipulando tudo aquilo que ela acreditava, e o pai que, na verdade, foi vítima também, foi alienado, mas que não tem como recuperar mais a confiança da criança. E, doutora Kátia, que também o dano não é só para a criança, é também para o pai ou a mãe alienada. Sim, nós tivemos 2 casos do escritório por falsa acusação de abuso sexual, em que o nosso cliente, e que nós ganhamos ação, foi comprovado que não houve abuso sexual, mas quando ocorreu, quando deu o estrépito do escândalo, porque logo todo mundo comentou essa situação, o nosso cliente que trabalhava numa escola de natação com crianças, por isso eu quero chamar a atenção que o dano não é só da criança, é também do pai ou da mãe alienados. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Se meu filho está nessa escola de natação e eu sei que o cara abusou, você colocaria? Não, mas este pai alienado, ele foi chamado pelo diretor da escola, o senhor está demitido. Ele perguntou por quê? Porque os pais vieram comentar conosco que o senhor está respondendo uma ação por abuso sexual. E ele disse, mas isso não está confirmado, isso é uma mera alegação. Eu não fiz. E a direção respondeu a ele, mas nós não podemos trabalhar em cima da dúvida. O senhor está demitido. Ele perdeu o emprego, além de perder a filha, perdeu o emprego. Agora que ganhou a ação, quero também resgatar isto, o telespectador tem que saber disto, ele vai entrar com uma reparação de dano moral e material contra o cônjuge alienador, para haver ressarcimento de tudo que ele perdeu em termos profissionais e em termos morais também. Embora eu já tenha dito para ele, a dor que o senhor passou é uma dor irrecuperável. O senhor vai levar esta dor até a morte. Agora, uma coisa é certa, a sua filha hoje é uma criança pequena que não tem condições de avaliar o que aconteceu. Mas quando ela for adulta e ela tiver acesso aos autos e ler o que a mãe assacou contra o senhor pode ter certeza que ela vai julgar quem são os pais que ela tem. Mas aí demorou demais também. É a recuperação demorada, é a recuperação em que existe um dano que, como disse o professor Eduardo, como colocou a professora Kátia, jamais poderá ser efetivamente compensado ou indenizado. Então, eu insisto nisto e quero fazer um paralelo em relação a 2 casos extremamente diferentes pelas decisões judiciais que foram proferidas. 2 casos totalmente diversos, exatamente em razão das decisões que foram
dadas nos dois processos. Numa família, após uma separação traumática, porque, como disse o professor Eduardo, normalmente os divórcios, até os consensuais, são traumáticos. Pode ser que a revelação do trauma não se dê no processo, mas na realidade se dá. São lutos, e né? um deles pode ficar, e muitas vezes fica inconformado, e daí vai praticar alienação parental. Pois bem, num destes casos, a filha ficou afastada do pai e está afastada até hoje desde os 8 anos de idade. Esta moça tem 16, esta menina tem adolescente 16 anos de idade. São praticamente 10 anos de afastamento. Por quê? Porque nenhuma medida punitiva sancionatória, eu insisto na pena de multa. Eu insisto na pena de multa que dói no bolso e daí o alienador não irá praticar mais o ato. Afastamento. A recuperação dessa relação, não sei, acredito só quando esta menina for adulta. Num outro caso, bastante diferente, a mãe afastada do filho pelo pai. Um rapaz já com 15 anos de idade, afastado da mãe, em razão de N questões que não eram firmadas na conduta da mãe. Inclusive com a ajuda da mulher do pai. Pois bem, multa depois de 100 dias de afastamento. O menino está vendo a mãe. Porque o pai está levando. O pai está levando este menino. Por quê? Porque tem medo de responder por R$5.000. R$5.000, porque a multa tem que ser alta, a multa tem que ser elevada, a multa tem que ser efetivamente aquela que vai coibir, que vai proibir, que vai evitar a alienação. R$5.000 em cada vez que ele não levasse o filho para visitar a mãe. Aprendeu direitinho, né? Já estão se vendo, já estão convivendo, né? Então, isso é muito importante. Essa rapidez, essa eficiência. A eficiência do Poder Judiciário. Eu só gosto de fazer uma observação com relação ao estrépito da mídia. Essas questões todas correm em segredo de justiça no judiciário. E quando se tem uma acusação desse tipo, como o professor Eduardo acabou de observar, de abuso sexual, e que se vai apurar num processo criminal, vai se apurar num processo coberto pelo segredo de justiça, né, no judiciário, logicamente que esse processo tinha que ser tratado dessa forma. Quando se divulga na mídia, algo que alguém soube que disse. Nós vimos recentemente, agora no litoral, aquela senhora que foi assassinada, porque esse é o termo, e depois se apurou que foi por engano, que não era bem isso. Quer dizer, como é que se recupera? E não deixa de ser um tipo de morte essa que acontece, porque a morte do desenvolvimento salutar de uma criança e do adolescente, que são seres humanos em formação e desenvolvimento. Então, quando ocorre uma situação desse tipo, quando alguém está em formação, tendo que ter aqueles parâmetros de pai e de mãe, né, que colaborem para que tenha todos os seus direitos feitos respeitar, né, a vida, a saúde, a honra, a liberdade, e são justamente essas pessoas, ou pelo menos uma delas, que praticam o entorno familiar. Imagine só, isso é divulgado na mídia, um abuso sexual que não aconteceu, lembrem-se da escola base. Sim, acabou. Lembrem-se da escola base. Todo mundo lembra os dois já faleceram, os dois faleceram, nunca mais recuperaram. Nada daquilo que e aquela decisão judicial que seria a reparação de um dano de R$100.000, que resolve para quê? Gente, olha do que a gente está falando. Então, volto a chamar a sua atenção que está em casa. Papai, mamãe, resolvam seus demônios entre vocês. Madrastas, padrastas, tias, companheiros, tios, irmãos, todos. Resolvam seus demônios entre vocês, psicólogos, psiquiatras, justiça. Não põe a criança no meio. Eu vou falar aqui uma listinha dos danos que vocês podem causar com os filhos quando vocês tomam esse tipo de atitude, de jogar na criança a raiva que você tem no outro. Ela pode ter distúrbios psicológicos como depressão. Gente, depressão é o mal da década, do século. Claro. E não tem jeito de arrumar isso daí, não. Ter ansiedade, síndrome do pânico. Ela pode cair nas drogas, álcool, como forma, gente, de parar de pensar, parar de viver aquilo, né? Ficar alienada, né? A fuga. Pode cometer suicídio. Fuga ou compensação. Então, e baixa autoestima. Sabe o que é você criar sua filhinha tão bonitinha ali, com 4 aninhos, e ela transformar numa mulher que não se valoriza, depressiva,
que de repente vai procurar um... Que não mantém relacionamentos estáveis, que não mantém relacionamentos estáveis. Exatamente. Olha o dano que a gente causa. Exatamente. E que na constituição da família, na sua futura família, não estará devidamente preparada para isso. Claro que não. Porque a formação é a formação. Tem estudos que a doutora Regina colocou, só que já tem estudo dado estatístico comprovado. Nos Estados Unidos, a professora Judith Wallerstein, que é coordenadora, psicóloga, faleceu ano passado, coordenadora de um centro de recuperação de casais divorciados. Ela fez um estudo linear durante 25 anos com casais divorciados. Então, antes do divórcio, durante o divórcio e depois do divórcio. Isso como gostam de fazer os americanos. Tudo com tabelas e com dados estatísticos. Ela constatou neste estudo de 25 anos que todas as crianças que foram vítimas de alienação parental, todas, sem exceção, tendem, nas suas futuras uniões, nos seus casamentos, reproduzir a mesma tragédia que vivenciaram como quando crianças, porque não conseguiram superar aquilo e vivenciam novamente para tentar superar aquela mágoa de 20, 30 anos atrás. Ou seja, vão praticar também novamente vão praticar alienação parental. Ou seja, é uma cadeia de alienações parentais. É um círculo vicioso. Agora, a gente está falando muito em separação Eu posso fazer alienação parental dentro de casa, casada. Também dentro de casa. Também dentro de casa, também dentro da própria... O marido está me traindo, estou com raiva dele, não vou me separar porque não dá, financeiramente, tarará, e eu acabo com ele pro meu filho. É claro, Silvia, que fica mais difícil, porque ali existe a proximidade da mesma casa. Se pai, mãe e filho moram sob o mesmo teto, mas existe, Silvia, embora a dificuldade da alienação seja maior. É menos visível, como disse a doutora Kátia, é menos visível, mas ele existe. Por isso, eu também gostaria de chamar a atenção que quando se fala em alienação parental, tem-se a impressão que este é um problema atual. Ele não é um problema atual. Ele sempre existiu. Tanto é que a tragédia grega clássica, Eurípides na peça Medeia, isso no século I a.C. Ele retratou exatamente isso. Uma mulher, Medeia, apaixonada pelo seu marido, Jasão, aí vem o mito de Medeia, a síndrome de Medeia, que descobre, depois de ter sacrificado tudo por ele, que ele a traiu. O que Medeia faz? Ela quer se vingar do marido, mas ela quer se vingar de uma forma que ele não tenha recuperação. É duro quando se fala isso, para nós é chocante essa tragédia. Mas ela retrata com um realismo maravilhoso a natureza humana, que ela perdura, a conduta humana ela perdura apesar do verniz civilizatório. O que Medeia faz? Civilizatório, ela mata os próprios filhos que ela ama, mas ela mata consciente para punir Jasão. Hoje, as Medeias modernas não matam os filhos, não matam atirando, não matam, mas metaforicamente matam os filhos. Não tiram a vida, não tiram a vida. Mas tiram a identidade. Tiram a identidade. Exatamente. Isso é super importante realçar. Exatamente. Coisa pior. A gente tem danos de acordo com as idades, porque assim, a gente sabe que do 0 aos 4 anos de idade, as crianças se identificam com o gênero delas, né? O menino com o pai, a menina com a mãe. Depois isso vai se invertendo, o complexo de Édipo, de Electra, a admiração da menina pelo pai. A gente tem danos em cada fase, assim, diferentemente. Eu sei que vocês não estão tão na área clínica, psicológica, mas enfim, vocês acabam tendo que trabalhar com esses assuntos, né? Afinal de contas, é material dos processos. A gente tem essa divisão de dolo nas crianças, menores, maiores. Richard Gardner, em 1995, ele estabeleceu um quadro de gravidade da alienação parental, fases da alienação parental, em que ele disse alienação, dividiu em 3 fases: alienação leve, moderada e grave. Quando ocorre a alienação moderada e grave na fase infantil, por exemplo, que a mãe ou o pai, um dos genitores, não permite que o filho tenha contato com o outro,
o dano dessa criança é irreversível. Na fase adolescente, como eles já entendem o que está acontecendo e são capazes de elaborar essa guerra surda entre os genitores, é mais fácil de superar. Mas quando isso ocorre, a alienação moderada e grave nas crianças de tenra idade, consideradas de 0 a 3 anos, os efeitos são irreversíveis. Daí a importância da identificação precoce da síndrome. No momento em que, porque os atos de alienação que são praticados, que nós falamos, à medida que eles vão sendo praticados de forma reiterada, sistemática, pode vir a instalar a síndrome naquele alienado. Que já é a doença. A doença, que é a doença. E é patológico. E nesse caso, quanto antes se for identificada, melhor ou maior seria a possibilidade de sucesso no processo de tratamento. Sem dúvida. E, Silvia, importante também aqui destacar o seguinte. Falamos bastante da lei da alienação parental, como deve ser falado. Mas a lei da guarda compartilhada, que é uma lei recente, do final do ano de 2014, que foi uma iniciativa do deputado Arnaldo Faria de Sá, que fez um trabalho belíssimo em relação a esta lei. Nenhuma lei é perfeita. O que importa é o seu objetivo. E o objetivo é de exercício das funções de pai e mãe, independentemente das pessoas estarem casadas ou separadas. Pois bem, esta lei, ela mudou um dispositivo do Código Civil, dizendo o seguinte: para haver a mudança de domicílio para outra cidade, não é só para outro país, para outra cidade, é necessária a autorização do pai ou do juiz. Está em vigor? Está em vigor. Gente, vocês estão ouvindo isso? E olha, Silvia, eu vou lhe dizer, eu tenho o grande orgulho de ter sido a autora desta sugestão legislativa. Parabéns, parabéns. Por quê? Nós temos que combater a alienação parental, porque esta é a pior forma. É o afastamento completo. É o afastamento, é o afastamento total, porque não há mais daí a convivência, não é? Olha o tamanho do nosso país. Até o advento desta lei, não podia mudar para o exterior, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já proibia, mas podia mudar para outro estado, ou seja, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para o norte do país, ou enfim. Então, isso é muito importante na mudança da legislação. Agora, a lei muda, a lei se torna muito mais adequada e o juiz deve aplicar a lei. Praticar essa lei. Gente, eu preciso saber o seguinte, para eu identificar numa criança, a gente está falando aqui os danos que causa, a aplicação da lei, as punições. Como que eu identifico que uma criança está sofrendo isso? Se eu estou de fora, sou professora, por exemplo, e se eu posso denunciar? Tem diversos sem ser o pai ou sem ser a mãe. Na escola, o déficit de atenção é queda imediata do déficit de atenção. Isolamento do grupo dos amigos, a criança que era espontânea, alegre, ela fica retraída e se isola. Aneurese. Regressão, né? Regressão também. Isso são tudo manifestações físicas e psicológicas. Geralmente é a escola que informa o pai alienado. A criança está tendo uma mudança de uma rotina agressividade também. Eu gostaria até de fazer um aporte aqui com relação à escola, porque muitas vezes aquele que não é guardião tinha dificuldade muito grande de obter o relatório escolar, porque não só o guardião, ou só aquele que é guardião que tem o direito ao acesso aos informes da escola. E a lei trouxe agora, de 22 de dezembro de 2014, trouxe uma grande novidade que eu acho que é importante. O fato de que qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a informar aquele que, obviamente, que for pai ou mãe, que assim se identificar, tudo aquilo que ocorre relativamente à saúde ou à guarda do filho. Escolar. Sim, Silvio, se o estabelecimento não... Até o que come, né, gente? E tem multa. Multa sobre o estabelecimento. Está estabelecido 200 a 500 reais por dia. Públicos e 500 para os privados. Por dia. Por dia. Isso está na lei. Se não der a informação. Está na lei da guarda compartilhada. Porque senão é uma contribuição para alienação. Se o pai não tem essa informação, claro. Silvia, um problema aqui que tem que ser colocado para o telespectador. Quando nós, advogados, operadores do direito, preparamos essa petição, o nosso grande problema é a questão da prova. E o que se pede? Se pede para o pai ou a mãe que nos procura
que peça na escola um atestado da conduta da criança, como era e como ficou. Sim, claro, na maioria prova das vezes, quando se pede o atestado, as escolas, até o advento dessa nova lei, sistematicamente não forneciam nenhum atestado e diziam: nós não podemos nos envolver nessa questão. Só por a nova lei colocou os estabelecimentos enquanto órgão de ensino como corresponsáveis pela criança. Uma medida salutar da nova lei. Exatamente. Incrível. Grande inovação. Incrível. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, que é como que a criança encara as novas informações contadas pelo alienador sobre o pai alienado? Assim, como é que a criança... Eu sei também que ela está... Deixa eu tentar melhorar essa pergunta aqui. Eu sou a Silvia, me separei do meu marido. Eu tenho um filho aí de 7 anos de idade. Não sou eu que estou fazendo a alienação com ele. É o meu marido, meu ex-marido, mas eu não sei. Eu posso ficar instigando a criança, ficar perguntando? Não, pior coisa. Como é que eu faço? Como é que eu reajo? Como é que eu Você trabalho isso? Tem que observar o filho. Imagina que alguém está separado agora falando assim, gente, eu vou começar a reparar, como é que eu faço? Posso fazer um comentário? A pior coisa que tem é quando o filho é feito de... Moeda? Pior do que isso, ele é feito de informante. Ele é informante. É a pior coisa. Então, eu vou contar, eu vou relatar um caso que é interessante, que a criança de 10 anos de idade chegou na casa da avó, os pais estavam separados e o pai voltou para a casa dos pais, né, dos avós da criança. Essa criança com 10 anos de idade foi à casa dos avós paternos e levou um caderninho, uma caneta e começou a anotar tudo que tinha na casa da avó. Imagina. Então você, quer dizer, o advogado já fala, alimentos complementares, e alimentos complementares, aí vem. E a avó achou estranho, por que essa criança, por que o neto agora está com essa canetinha e tal? Ah, não, vovó, eu só estou aqui anotando as coisinhas, então assim, né, TV, LCD, coisa e tal, foi anotando. E, logicamente, que aí você percebe que a criança está sendo utilizada de informante, né? Olha que terrível isso. A criança, você vai lá, quer dizer, vamos traduzir. Você vai à casa da sua avó e anote tudo que tem lá para saber que é padrão de vida, para saber que tipo de situação ela vive. E isso acontece assim também. Vai ver se a sua mãe tem namorado, me conta o que acontece no fim de semana. É a pior coisa que tem. Exemplificando da maneira mais... Já tive num caso de uso de celular para gravar. Para dizer, vai lá e faz. E acham que é natural. Olha, seu pai está namorando de novo? Porque a mãe mandando, né? Quem é a gente para obedecer ela? E aí vem aquela frase, você pode ficar desde que, nunca vi isso, que não esteja com o namorado novo, que não esteja com a namorada, não é assim? Exatamente. Gente, olha, na prática é isso. Quando o papo é bom, a hora voa, né? E a nossa hora voou, gente. Eu preciso agora... a gente está chegando nos nossos minutinhos finais. Eu vou pedir para que cada um de vocês deixe uma mensagem, um recado, um aviso para quem está em casa. Eu começo pelo doutor Eduardo. Suas palavras finais, por favor. Bom, as minhas palavras finais são de que os pais tenham mais responsabilidade em relação aos filhos. O casamento é um projeto de vida e a ruptura é um acidente que provoca efeitos devastadores nas crianças. O meio de minorar esses efeitos devastadores é, independente da ruptura dos laços conjugais, manter íntegros, incólumes as relações de parentesco. Criança precisa de pai e de mãe. Criança precisa da identificação paterna e materna. Toda criança que não tem isto é uma criança fragilizada e vulnerável. A responsabilidade é dos senhores pais que me escutam. Eu vou pedir para o senhor, doutor Eduardo, levantar seu livro e mostrar para a câmera que está à frente do senhor. E quem quiser saber mais informações sobre esse assunto, esse é um livro para a população ou é mais segmentado, doutor? Não, ele é um livro para a população e também para os operadores do direito. Que ótimo, ótimo. Então, olha, acabou de ser lançado, acabou de sair do forno, parece que já esgotou aí. Já esgotou. No estado, né? Já esgotou, mas enfim, tá lançando, tá chegando. E isso daqui que o doutor Eduardo falou é recadinho para muita colega de trabalho. Uma que a gente, inclusive, conversou ali na maquiagem, né, doutora? Eu vou passar aqui para a doutora Kátia. Suas palavras finais, por favor. Eu acho que é importante que todos se conscientizem da importância da família e da constituição dessa família, da forma como ela deve se constituir. Porque eu vou agora parafrasear a professora Verônica César Ferreira, os casais se separam, mas os filhos são para sempre. Eu acho que essa frase diz tudo. Então, esses pais, eles têm que aprender a
conviver enquanto separados, porque isso é, como o professor Eduardo disse, um acidente que aconteceu na vida deles, não projetaram, mas aconteceu. Só que os filhos continuam. E esses filhos têm que ter referência de pai e mãe, têm que ter referência de um lar saudável, têm que ter seus direitos protegidos. Então, todos nós temos esta obrigação. Enquanto operadores do direito, nós estamos, esses partícipes todos, o Ministério Público, a magistratura, nós temos que dialogar. Esse diálogo é muito importante. Nós apontamos aqui situações que devem ser aperfeiçoadas e nós estamos todos aqui plenos e dispostos para que isso aconteça. Agora, é importante que as pessoas se conscientizem, porque até chegar ao judiciário, certamente que esse caminho já foi percorrido e percorrido de uma forma que pode terminar em tragédia. Então, nós precisamos que esses pais, de forma preventiva, né, eles percebam que eles têm esses filhos, que amor é necessário, que responsabilidade é da parte deles, porque os filhos presumem-se a necessidade dos filhos, eles não têm que comprovar que precisam, os pais é que devem proporcionar, e eu acho que essa é a mensagem principal. Se as pessoas se conscientizarem, seguramente nós teremos uma sociedade mais justa e solidária. Bem melhor. Doutora Regina, por favor, suas palavras finais para quem está em casa. Sem dúvida nenhuma, pai e mãe têm que se conscientizar de que a relação de ambos com o filho é essencial para o seu crescimento saudável. Saudável em todos os sentidos, em especial no plano emocional. No entanto, quando isto não acontece, não é raro que isto não aconteça em face dos traumas da separação e do divórcio, que este combate à alienação parental seja eficaz. E para que isto aconteça, que as decisões judiciais sejam proferidas logo no início de uma denúncia, aspas, num processo civil, seja ele qual for, de que há alienação parental. Que a sanção seja aplicada desde logo, desde a advertência até uma pena de multa, até a ampliação do regime de convivência com aquele que está sendo alienado. Não deixemos que a alienação parental se implemente. Este é o meu recado, Silvia.